Bom dia, alunos do sexto ano! Hoje é dia 29 de outubro. Gente, é a última aula do mês de outubro. Voou, parece que foi ontem que eu cheguei aqui pensando, mês de outubro, mês das crianças, e agora já era. Daqui a pouco já é Natal, e aí já tá acabando o ano. Gente, vocês estão felizes? O dia hoje tá lindo e a gente, como sempre, animadas porque a primeira aula do dia é de língua portuguesa. O nome da aula de hoje é A Língua, Várias Linguagens. Qual será o tema? Vamos apresentá-la? Variedades da língua. A habilidade que vamos acionar hoje será reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Mas vocês me conhecem, sabem que eu sou professora, aliás, sou moderadora. A professora dessa aula é a Daniele Duarte. Bom dia! Bom dia, Mônica. Bom dia, alunos e professores. Tudo bem com vocês? Bora lá, partiu mais uma aula aí. Hoje, nós iniciamos aí a sequência 2 do material Aprender Sempre. Então, ainda estamos trabalhando com as aulas de recuperação e nivelamento, a fim aí de aprofundar aquelas habilidades que, de repente, o aluno não conseguiu aprender tão bem, certo? Então, a gente está nesse momento aí de retomada, de aprofundada. Então, a gente vai entrar num tema, a gente vai sair um pouco lá dos contos de mistério, que foram aulas super divertidas, super legais. Agora, a gente vai entrar num tema também que eu acho bem interessante, que são variantes linguísticas. Então, vamos tentar mudar um pouquinho, até porque não faz muito tempo que eu trabalhei esse tema, mas a gente vai tentar adequar aí, seguindo o material Aprender Sempre, certo? Então, objetivos na tela aí para vocês. Refletir sobre a necessidade de adequação linguística aos contextos de uso da língua. E a segunda, sensibilizar os estudantes quanto ao uso consciente da língua. O segundo, né, é o objetivo. Muito bem, então vamos começar aí com a nossa interação. Quero saber qual professor e qual aluno, obviamente, lembra aí. Quais textos que utilizam linguagem verbal e não verbal foram trabalhados neste terceiro bimestre e você mais gostou? Então, vamos tentar lembrar aí dos textos que a gente trabalhou no terceiro bimestre, que utilizavam a linguagem verbal e não verbal, ou seja, a linguagem mista. Quem é que consegue lembrar? E como demora para subir, vocês já sabem, eu vou dar um minutinho para conseguir subir e coletar as respostas, tá bom? Já voltamos. E aí, o que eles colocaram aí, Mo? Olha, disseram aqui charge, tirinha, meme, charge HQ, a professora Renata, a professora Patrícia. E aí, deixe-me ver se tem nome de alunos aqui. Prolisandre colocou que sexto A e sexto B colocaram cartoons. Ah, tá, legal. A Júlia, a professora Cristiane, acho que ela disse que a aluna Júlia colocou charge. Charge. Vários professores lembrando aí das coisas que a gente trabalhou muito bem. HQ, charge, meme, tirinha. A caricatura, Patrícia disse. Mas a caricatura focava mais no não verbal, né? Só quando ela era transformada, de repente, num meme, aí que ela virava verbal e não verbal, que era a linguagem mista. Então, vamos lá. O que a gente trabalhou, a gente lembra de vários. Mas focado no terceiro bimestre foram memes, charge, tirinhas, tá? Foram esses três. Mas eu deixei o entre outros, porque eu imaginei que a gente ia lembrar de outras coisas aí que foram
trabalhadas aí no decorrer até do ano, não somente do bimestre, né? Então, vocês lembraram bem, sim. Bom, continuando aí. Vão interagir, né, com os alunos de vocês, que eu sei que agora que eles estão acordando, primeira aula do dia, né? Então, eu sei que, ó, a aluna Camila da Pro Isabel colocou charge tirinha. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui nós temos um texto aí, uma tirinha. Nerdson não vai à escola, certo? E aí eu espero que dê... Essa aula tá indo para a TV? Tá, né? Então, na Sim. TV, de repente, dá para ver melhor do que aqui pra gente, que fica pequenininho no celular, e aí vem no celular é pequenininho. Então, tá. Mônica, você faz o nerd e eu faço o chefe do nerd? Uhum. É que alguns alunos têm um material também, eles podem abrir. É. Está lá na página 25, gente. Então, bora lá. Olha, tá assim, deve, soluções em informática. Alguns programadores são evolucionistas. Aí é um balão de pensamento, e aí tem a onomatopeia lá, tec, 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 ele está digitando e está pensando assim, começo com um protótipo simples, depois vou adicionando recursos, testando e refatorando. Aí depois vem, alguns gerentes são criacionistas, né? E aí a fala mesmo do gerente em cima dele. Quero esse sistema pronto e quero agora. Aí a gente estava levantando até a questão aqui do testando está com X, né? Mas olha o nome ali, Nerdson não vai à escola. Então, até o pensamento dele, de repente, não é corrigido. Mas, enfim, isso aí não é algo que a gente vai aprofundar aqui hoje. Não tem tanta importância. Então, temos aí uma tirinha, certo? Agora, texto 2. Como super-heróis brasileiros sobrevivem? Aí nós temos aí o Homem Grilo, né? Que é um quadrinho que a gente vai aprofundar e falar bastante dele na próxima aula, se eu não me engano, que é terça-feira. Porque amanhã, parabéns aí, Dia do Funcionário Público, né? Nós que não pedimos cargos, que não trocamos cargos, que nós passamos e aí somos funcionários públicos. Então, parabéns aí aos professores que são funcionários públicos. Então, é o seguinte, o Homem Grilo tá ali, tá? Como super-heróis brasileiros sobrevivem. E aí tem a fala do Homem Grilo. Quer fazer, Mônica? Imagino que ele esteja falando assim, água mineral, cerveja e coca, pile e salgadinho, tudo é R$1. Deve estar assim, Quem né? já andou de metrô e trem, É, é bem assim mesmo, né? Parece que eles falam cantando até. Que é pra gente lembrar. E aí parece que tá aí no metrô, num trem. Não tá ainda. Não consegui identificar se é um metrô ou se é um trem. Talvez um metrô pela barra em cima, não sei. Aí então temos aí o segundo texto. E agora o terceiro texto, o grande manual das pequenas ilusões. Então temos ali. É só o pensamento dele. Você quer ler, Mônica? achei bem legal que grande está escrito grande Grande. e pequena está escrito pequena, Pequenininha. né? E ainda tem o destaque da letra, diferente, né? É. Ele está pensando, são 3 cenas com 3 balões de diálogos e ele está sentado E olhando. tem um placar. Ele está sentado olhando para a tela de um computador. Ele está com óculos. E é do Nerdson ainda. Ele tem cara de nerd, porque se chama Nerdson. Então tá lá. A primeira cena é profissional 1 versus distração 0. Hoje não vou abrir e-mail, nem Twitter. Vou partir direto para o trabalho. Na cena 2, profissional 1, distração 1. 40 minutos de trabalho. Bom, acho que posso dar uma olhadinha rápida no Twitter. Profissional 5, distração 54 pontos. 18 horas, vou deixar esse trabalho para amanhã. Quem se identifica? Dá a deduzir que ele ficou 18 horas no Twitter. Quem se identifica? Ai, cansei, vou deixar o trabalho para amanhã. Eu. Muito tempo no computador, porque é aquilo, né? A gente às vezes fala, não vou me distrair hoje. Pronto. Alguém mandou alguma coisa, você foi se ocupar com outra coisa. Pronto, o dia foi. Você fez tudo que você não tinha que fazer. Quando eu entrei no segundo emprego aqui, eu desinstalei o Twitter, porque eu era dessas. Eu fico 3 horas no mínimo no Twitter. Eu lembro que você ficava tweetando. Eu não desinstalei o Twitter, porque não dá, gente. E aí, toda vez que eu for estudar, fazer alguma coisa, eu vou desinstalando meus aplicativos que eu não consigo, porque é como está ali, né? A distração ganha. Não tem jeito. Pois é, será que algum professor se identifica aí, o aluno, com essa cena? Aí? Eu tô vendo que tem uma professora aqui, Fernanda, questionando do material Aprender Sempre. A informação que a gente tem, Fernanda, que já chegou na escola. Então, de repente, você tem que entrar em contato lá com a sua escola
para verificar se estão entregando, se não estão entregando, qual o trâmite que está. Mas muitas escolas nós já sabemos que receberam aí, certo? E também tem lá na intranet, tem na IFAP, né? Você comentou. Tem, tá lá. Então dá para pegar. Obviamente que o material em mãos é melhor, né? Eu também gosto do em mãos, mas tem também, dá para utilizar, certo? Aí, ó, Pro Josiane falando que nossa turma recebeu essa semana. Estão entregando material já para os alunos, é verdade. Tem escola se organizando para entregar para os alunos. Quem não recebeu aí, vocês têm que verificar com a escola e pedir para a escola cobrar. Infelizmente, a gente não tem esse contato direto, tá bom, meus amores? Então, bora, mas dá para pegar lá na intranet por enquanto. Esse material tá lá. Continuando aqui, a gente vai fazer uma atividade reflexiva, então. O que vocês observaram nos textos em relação ao modo como o autor faz uso da língua portuguesa? O que vocês observaram aí? Tem alguma coisa que vocês querem destacar, de repente? Porque foram 3 textos diferentes, certo? Os 3 textos aí utilizam a mesma linguagem. Vocês acharam que tem alguma coisa diferente? O que vocês têm a pontuar? É uma pergunta bem abrangente, na verdade, porque é uma reflexão. Então, olhando aí para os 3 textos que nós acabamos de ler e ver, inclusive, porque ele é um texto verbal e não verbal. Então, as imagens importam e muito, né? Como o autor faz uso aí da língua portuguesa? Aí eu vou deixar 1 minutinho para vocês responderem essa e depois a gente vai fazer nas outras, tá bom? Porque eu quero que os alunos tentem coletar a resposta com os alunos. Já voltamos. Então, vamos lá. E aí, o que eles estão colocando, Mônica? Ai, a professora Marli aqui, meu Deus, professora Marli me representa. Ela falou assim, anjos do meu coração. Aí ela, acordem! Ô, alunos da professora Marli, acordem! Ela está indo toda hora lá no chat dos alunos. Alunos, respondam a professora Marli. Estou achando ótimo os professores chamando os alunos aqui, porque já temos mais de 12 mil alunos, não é? Era para ter bastante respostas já, mas temos algumas, Dani. Olha, a professora Zilda pegou aqui do João Vinícius. Linguagem diferente e depende da situação que a gente encontra esse tipo de linguagem, né? A Luísa, do 6º A, da professora Karen Helena, diz que usou linguagem informal também. E aí, bora lá, vários dizendo linguagem formal, Dani, linguagem a Provívia formal. colocou da Gabi. Utilizaram linguagem informal. Uhum. Que os alunos, eles gostam, né? Já tá tão difícil a gente mencionar o nome deles. Uhum. Alunos colocaram da ProSandra, linguagem informal. Eu acho diferente como eu falo e como eu escrevo. O Arthur Henrique colocou, porque acho que ele pensou no pensamento, né? Bem legal. Então, o pensamento, de repente, a gente está pensando ali numa forma e na hora de escrever a gente tem que adaptar. Bem pensado, bem levantado essa questão aí, Arthur. O Gabriel utiliza uma linguagem formal. Eu gostei aqui da professora Marilda, ela pegou do aluno Felipe, dizendo que os 3 têm uma linguagem mista. Eu acho que, na verdade, o Felipe deve ter pensado que tem linguagem formal e informal, né?
É que linguagem mista é quando a gente tem verbal e não verbal e mista, né? Difere aí da informal e da formal. Então, a gente também tem que lembrar disso daí, enfatizar para os nossos alunos. Que mais? Isa, do sexto ano, ela colocou já formal. A Ana Laura colocou informal, ok. E a 2? É diferente do modo como vocês... Do modo não, é diferente o modo como vocês falam... Não, a linguagem, tá certo, esquece. É diferente do modo como vocês falam, escrevem? E aí, a gente fala do mesmo modo que a gente escreve em todas as situações? Lembrei da nossa aula de hoje, até variedades linguísticas. Olha, a gente pode falar dessa forma? A Gabi, da professora Vivian, disse que sim. A maneira que eu falo é diferente da maneira que eu escrevo. Ela disse que sim. A Gabi. A Progil colocou que o Daniel disse, não muito. Não muito. Então, será que o Daniel fala tudo perfeitamente? Eu tô mais com a Gabi. Corretinho? Não. A Projuce, podemos sim. Podemos falar. Podemos, mas será que a gente normalmente fala? A Pro tá reclamando. Pro Vanessa, sem interação. Alunos, alunos, alunos. Pro Ana, o Rafael, o Kenzie e Maria Clara disseram que sim. Deixa eu ver. Pro Valéria, formal e informal se refere ao registro, mista verbal e não verbal se refere aos recursos e códigos, exatamente. Pro Tereza, depende do momento. A Pro Karen colocou uma resposta da Ana Luísa. Sim, porque usamos gírias. Levantamos mais uma questão aí. Então, o Arthur tinha levantado uma questão bem interessante. E hoje essa aluna também. Agora essa aluna também. Prodilene dizendo que a escrita tem que ser mais formal, depende da situação comunicativa, ok. E a 3, que tipo de observações fizeram em relação ao léxico, ou seja, o uso de palavras escolhidas ali nas tirinhas, tá? A forma com que estão escritas, aí a gente até mencionou uma forma com que estava escrita. Então, assim, que tipo de observações vocês fizeram? Nós fizemos uma observação logo ali no comecinho. Né? Mas vocês notaram alguma outra palavra, de repente, escolha de palavras aí, a forma com que elas foram escritas? Sim ou não? O aluno Daniel, da professora Gilciane, ele disse que elas têm o mesmo sentido, mas foram escritas de forma diferente. De repente, testando? Porque pode corroborar com o que eles colocaram no 2, né? Porque a forma como fala é diferente da forma como escreve. Ele fez esse tipo de observação, né? Pode ser, e foi mais no primeiro quadrinho, na primeira tirinha, né? Porque nas outras, aparentemente, estava certinho. O Nerd pensou dessa vez certinho. A professora Marilene disse adequação da linguagem ao contexto de... Você já tinha lido da professora Marilene? Adequação da linguagem ao contexto de comunicação. Porque a gente, né? Faz essas escolhas que a Dani disse de acordo com o contexto de comunicação. A Pro Conceição colocou uma coisa interessante que a gente pontuou. As letras grandes e pequenas com cores diferentes também tem uma intenção aí, realmente. É verdade. Tem uma intenção aí também. São recursos que o autor utiliza. E aí elas dão efeitos de sentido, né? Então tá, esse primeiro momento era para a gente refletir. Agora a gente vai para a atividade aí, analisando o texto aí. Os textos, né? Qual o gênero textual dos textos lidos? Aí eu queria ver se os alunos de vocês estão ligadinhos, porque eu sei que vocês estão. A gente acorda cedo, está acostumado, 7 horas já está na escola, apilhado. Agora, e os alunos? Será que eles acordaram? Será que eles identificaram aí o gênero? Já repetimos várias vezes. Mas só para eles lembrarem que a gente fala bastante essa palavrinha aqui, gênero textual, né? Então, qual o gênero textual desses textos aí que nós lemos, tá? Aí, 2. Que características esses textos têm em comum em sua constituição? Ou seja, quando vai montá-los, qual característica que todos têm em comum? A gente também já falou um pouquinho disso daqui. E a 3, geralmente, em que tipo de suporte esse texto é publicado? Dá para responder, inclusive, as 3 de uma vez. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem coletar as respostas e podem indo coletando. Eu sei que tem gente que fala assim, não tem muito tempo. É porque o nosso tempo aqui também é curto, gente. Infelizmente, essa questão a gente ainda está em adaptação. Então, tentem coletar a resposta, tá bom? 2 minutinhos.
Gente, vou pedir uma gentileza aqui. A gente, para caçar resposta, é difícil. Então, tentem colocar aí CA1, CA2, CA3, porque às vezes a gente está lendo rápido, não percebeu qual que é a resposta correspondente, tá? Só esse adendo. E aí, Mônica, vamos tentar focar primeiro nos alunos, tá? Olha, a maioria respondeu tirinha. E aí eu vou dizer o nome de alguns alunos. O Enzo, da Pro Iracema. A Luara, da Pro Luciana. E aí o Júlio, da Pro Rosemarie. O Vitor, da Pro Devani ou Vânia. E aí, vários. Tirinha, Dani, é tirinha. É tirinha. Será? E, né? e a Tirinha de pergunta humor. 2, E a qual era? dois? Que características esses textos têm em comum em sua Constituição? Quando vai ser montado lá, né? Quais características que a gente leva em consideração das tirinhas? Bom, a Pro Terezinha pegou aqui da aluna Maria Clara, dizendo que letras de tamanhos diferentes, letras coloridas. O Vitor Agostini, aluno da professora Maria de Lourdes, disse que humor. Características que eles têm em comum é humor. A Pro Fabiola colocou que o aluno Gustavo disse linguagem verbal e não verbal, que a gente mencionou, bem atento. O Carlos, da professora Rosângela, disse que são engraçados. Então, também é humor, né? Que mais? Vamos ver que mais. Nayara, do sexto ano, só colocou a primeira tirinha. Ok. E a terceira aí? Geralmente, em que tipo de suporte esse texto é publicado? O aluno Gustavo, da professora Silvana, disse em gibis e revistas, mas eu vi aqui vários respondendo também em jornais. O Júlio, da Pro Rosemarie, por exemplo. Que mais? Jornal e revista, a aluna Beatriz, da professora Elaine. A Protânia colocou livros didáticos. Pra gente veio nos livros didáticos, mas a publicação Pro Elias, jornal da aluna Isabelle, internet. Isso, internet, que agora é um grande veículo de comunicação para os cartunistas, chargistas, enfim, quem faz tirinhas também. Então, bora lá para as respostas aí na telinha, né? Então, tirinhas de humor, que são as tirinhas cômicas, né? São ditas também. Que características esses textos têm em comum? Então, eles apresentam em sua Constituição imagens, linguagem não verbal e trechos escritos aí, que é a linguagem verbal. Mas eu acho que a gente pode mencionar, sim, a questão do humor, da ironia, que ela é bastante presente. Não está no caderninho, mas eu acho que a gente tem que acrescentar essa informação, certo? Geralmente, em que tipo de suporte é publicado? Então, elas são encontradas com maior frequência em jornais e revistas. Eu achei interessante, teve aluno que colocou gibi. O gibi, a gente encontra as histórias em quadrinhos, mas sim, temos alguns gibis que lá na última página vem ali uma tirinha, né? Então, nós encontramos também um textinho mais curto, que é a tirinha, em relação à história em quadrinho, também em gibi. Mas a gente vê muito em jornal, em revista, né? Naquela parte lá de entretenimento que a gente tem do jornal, que eu gosto bastante, particularmente, que tem caça-palavras, enfim. E hoje em dia, como a Mônica bem mencionou, internet, gente. Inclusive, nossa aula de terça-feira, que a gente vai focar nas tirinhas do Homem Grilo, quem quiser aí já dando uma pesquisada, vai acrescentar bastante na nossa aula de terça, tá? A gente foca e localiza muitas dessas tirinhas na internet, né? Então, a gente tem vários artistas hoje criando um canal para isso. Colocando também no seu Instagram, e aí vai. A Mônica tem um amigo, né, o Carlos Ruas, que ele também faz isso. Ele coloca charge, cartoon. Ele disse que começou rabiscando na carteira da escola, hein? Pois é. E aí ele rabiscava na carteira da escola, e depois começou a guardar os desenhos naquelas pastas, né? Que os alunos têm umas pastas de desenho. E agora... Quantos talentos a gente encontra assim na escola, né? Que a gente vai vendo, gosta mais. A gente está dando a maior aula lá e ele está lá desenhando. E a gente criticando, mas de repente ele está desenhando até algo inteligente. Temos que ter um olhar atento. Aí, continuando. Para quem se destinam esses textos? E aí, quem é que vai se interessar em lê-los? E a 5, qual a função das imagens nesse gênero textual? A gente falou um pouquinho em relação às imagens na aula passada do conto, né? Que exemplificava, mas era algo que acrescentava. E aqui, será que se a gente tirasse as imagens, teria o mesmo sentido? A tirinha seria, sei lá, da forma que ela é? O que vocês pensam sobre isso? Vamos refletir um pouquinho. Então, 2 minutinhos para responder a 4 e a 5 e coloquem o número, por favor, tá bom?
E aí, Mônica? Tive que atualizar minha página aqui, que não estava subindo nada de resposta. Às vezes isso acontece comigo, ó. Para quem se destinam esses textos? Bora lá. A professora Maria Elza deu uma resposta legal aqui. Eu geralmente dou essa resposta para todos os tipos de texto. Para o público em geral. O texto foi feito para todo mundo ler, não é, professora? Tô contigo. Mas aí a gente tem alguns dizendo que é para as crianças, para os jovens, como a professora Marta Regina captou lá a resposta da aluna Laís. O público juvenil é para quem é destinado a esse tipo de texto chamado tirinha, Dani. Será? Ok. Só jovens, só crianças? Já vamos falar sobre isso. E a 5? Qual é a função aí das imagens nesse gênero textual? O aluno Ederson, da Proeliane, ele disse assim, que é para deixar mais legal. Também concordo com ele. É para deixar mais legal. Com certeza é para deixar mais legal. É porque se fossem só palavras, seria só piada, né? Mas aí com a imagem fica bem mais legal. Mas eu acho que tem uma palavrinha-chave aí. Para que servem essas imagens? Olha, a Maria Clara, da Pro Ana Flávia, disse que é para explicar melhor. Eu colocaria exemplificar, de repente, Pode porque ser. a aluna Nayara do sexto ano colocou, ela tem um contexto de humor, porque é justamente isso. Lembra que quando a gente estava analisando um cartoon, a gente analisava muito as caras? Uhum. Então faz toda a diferença aí a imagem nesse momento, né? Porque ela vai exemplificar a fala da pessoa. Ó, o aluno Rian colocou assim, complementar o texto. Então, é porque é um texto, só que não tem palavras, né? Exatamente. E aí, que mais? Que mais que temos de resposta? Bora lá, quer mais respostas? Explicar a Camille, o humor Isabelle. Ó, a aluna Luana, da Promárcia Regina, para mostrar um pouco mais da história, justamente Aqui, porque ó. imagem é Perfeito. texto. E a Yasmin colocou uma palavra perfeita. Ilustrar. Isso. Ilustrar. Que vai com muito exemplificar. bem. Combina lá. Exatamente. Então, eu concordo com a Promônica e com a outra professora que mencionou. Eu acho que as tirinhas elas são destinadas a quem quiser ler, né? Então, assim, hoje em dia, alguma aluna colocou, ela traz até crítica, uma crítica implícita. Obviamente que temos tirinhas aí de diversos personagens, mas o Maurício de Souza, por exemplo, ele faz tirinhas sobre qualquer tema. Ele fez sobre o Covid. Para tentar mostrar para as crianças a importância de ficar em casa e tal. Então, assim, é um texto que, por ele ser mais divertido, curtinho, ter essa questão do humor, todo mundo acaba meio que se identificando, né? E tem as imagens e tal. Mas qualquer um pode ler, adulto, criança, adolescente. Como eu disse, algumas tirinhas são destinadas ali para um público específico para tentar retratar ou ensinar até alguma coisa, né? Mas a Turma da Mônica, eu acho que qualquer um pode ler. A gente começa lá de pequenininho, mas até adulto se entretém com aquilo, né? se entretém, exatamente. É porque ótimo. são textos inteligentes, inclusive, né? Porque tem que ser um texto inteligente. A gente tem que pensar, são poucos balões, então eu tenho que colocar o máximo de informação que eu puder ali para conseguir transmitir a mensagem que eu quero. Mas as imagens, que é a segunda parte, complementam e muito. Na verdade, eu não acho nem que elas complementam, elas são essenciais. Essenciais, tá? Então, assim, só a imagem sem o texto verbal, não sei se ficaria tão bom também, e vice-versa. Então, as duas ali, a linguagem, tanto verbal quanto não verbal, são muito importantes, são essenciais aí para a gente entender a mensagem e o nosso texto, certo? Aí temos a atividade 2. Vamos tentar fazer com o chat aberto, porque a gente está voando as aulas, né? Nerdson vai à escola, aí voltamos aí para aquela tirinha lá. Que tipo de pessoa utiliza o modo de falar da personagem principal da tirinha 1? Que foi o Nerdson pensando lá. Ele que é a personagem principal, tá? Então, que tipo de pessoa que utiliza essa linguagem aí que ele utilizou? Vamos pensar e falar aqui para a Pro. Já tem resposta? A não ser que eu tenha que atualizar, porém ainda não. Bora, gente. A Pro Giovana falando que não colocou a tela de respostas. Não tem problema, Pro. Eu falei aqui as respostas para vocês, tá? Mas se quiser dar uma olhadinha, ó. Coloca aí na tela para mim, por favor.
É que as respostas, elas na verdade são só o norte, porque é igual na sala de aula, a gente acrescenta e muito. Olha, eles disseram aqui, programador, técnico de TI, pessoas que lidam com esse tipo de trabalho. Muito bem. Programador, técnico de TI, pessoas que estão à frente ali de um computador e trabalham com isso. Até o Isso. Nerdson, né, o nome dele, assim, Uhum. tem a ver. Maria Eduarda, pessoas que trabalham nessa profissão. Qual profissão, Maria Eduarda? É, que trabalham com PC, né? Aí Como a diz Pro aqui. ainda citou uma palavra, protótipo aqui, né? Temos algumas palavras aí que a gente vai falar sobre isso. Então, aí na tirinha 1, pode colocar a resposta, professor, na tela. A personagem representa um programador. Por isso, usa termos como protótipo, que foi o que a professora mencionou, refatorando. Gente, você fala refatorando, Mônica? Nunca, nem sei. Nem eu, né? Então, são próprios aí da profissão de cada um, os quais fazem parte do seu vocabulário. Então, nós temos também um linguajar próprio para cada profissão, que aí a gente entra na variante social, na variante linguística social, que é quando eu falei que tem alguns termos, algumas coisas específicas aí, de cada grupo social. E aí o grupo deles de programador tem essas palavras aí que eles utilizam. Assim como nós, professores, também temos as nossas palavras, ensino-aprendizagem, habilidades, e aí vai, certo? Objetivos, competências, protagonismo, e aí vai. Aí o texto 2, aí agora é do Homem Grilo. Quem é a personagem que fala na tirinha 2? Para quem ela fala e como é a linguagem que utiliza. Lembra que estava lá no ônibus ou no metrô, né? Vendendo lá água mineral, cerveja, coca, pilha, salgadinho, tudo R$1. Ainda tá baratinho, não tá? Oba. Deve ser bem antigo esse. Água essa tirinha, mineral, porque cerveja de água R$1, real, cerveja real, coca coca de real. R$1. Pilha Vixe, R$1, pilha vou lá. R$26. Vou lá comprar também. Vou lá. E aí, quem é a personagem que está falando aí nessa tirinha? Vamos ver se os alunos respondem. Vamos atualizar aqui para ver se vai. Aqui, vendedor ambulante. Sim, é um vendedor ambulante, já pode seguir. Vendedor Não vai dar tempo de ambulante. fazer o próximo. Muito bem. E para quem que ele fala? A professora Sônia disse, é o homem grilo. Mas o homem grilo representa O vendedor ambulante, ambulante. exatamente. Para quem que ele fala? Para os passageiros, né? Uhum. E outras pessoas. E qual é a linguagem? Como é que é essa linguagem aí que ele utiliza? Usuários do coletivo. É uma linguagem muito rebuscada e, de repente, uma linguagem técnica, igual a linguagem da tirinha anterior, Mônica? É, bem diferente. É do meio dele ali, não é? Já está em outro local. E reparem que ele nem elabora lá muito uma frase, né? Ele fala tudo que ele está vendendo, tudo real. A professora Maria Elza diz que é linguagem informal. Eles estão dentro de um trem ou um metrô. Exatamente. Está cheio de gente ali. E tem que se aproximar das pessoas que querem comprar. As pessoas têm que entender. Aí, continuando. Então, coloca aí a resposta na 2, para o professor pegar. A pessoa que fala é um vendedor ambulante, que se dirige a outras pessoas que parecem estar em um ônibus, metrô, que seja. Ela utiliza uma linguagem comum própria do dia a dia, informal. E aqui, em relação à tirinha 3, em que situação se empregam expressões como e-mail, Twitter, que tipo de pessoa a personagem dessa tirinha representa? A Mônica já falou que ela representava muito ela. Não que eu seja um nerdson, né, da vida, mas eu Hoje em procrastinava. Eu procrastino por conta dos aplicativos da internet. Eu né? acho que, assim, a partir de uma certa idade, os alunos já sabem o que é um e-mail, né? Eles aprendem muito mais cedo hoje em dia. Então, nem precisa aprender na escola necessariamente o que é um e-mail, mas a gente pode dizer que adultos, de repente, mas Twitter, nossa, tem muitas crianças aí, gente que já nasce com o celular na mão, né? Então, tem gente colocando usuários da internet, a Pro Rose, exatamente, usuários da internet, de redes sociais aí. Isso. O Abraham colocou. O Adrian, né? O Iago também, ele fala linguagem informal. Adrian, nossa, eu tô lendo com um B, você viu, né? Minha dificuldade aqui. Usuários da rede social, pessoas que mexem computador celular. Muito bem. Então, aqui na tirinha 3, nós temos aí qualquer pessoa que trabalham com computadores, mas eu acho que pode ser utilizada por qualquer pessoa que utiliza rede social hoje em dia, certo? Aí é o seguinte, para refletir aí, nosso modo de falar sofre interferências no lugar onde estamos, da profissão que exercemos, das pessoas com que falamos e de outros. Todas as personagens das tirinhas utilizaram a língua portuguesa com vocabulário
pertinente à situação de fala. Essa variação no modo de falar das pessoas chamamos de variação linguística. Dessa forma, devemos considerar isso quando falamos ou escrevemos para alguém. A gente vai aprofundar muito. Isso daí eu só coloquei sobre a tirinha novamente, mas aí a gente já falou bastante sobre a tirinha em outra aula, né? Então, lembrando que são quadrinhos ali, é relativamente curto, utiliza a linguagem não verbal e verbal, né? Quase sempre tem uma pontadinha de piada ali, que é o humor, né? Tem que ser sintético, como a gente falou, para o aluno conseguir entender. O aluno não, qualquer pessoa conseguir entender e captar essa informação de forma rápida, mas quem nunca leu uma tirinha e de repente não entendeu? Porque também tem a questão do contexto, certo? Bom, meus amores, nossa aula foi isso. Mônica, você quer falar com eles? Só queria mandar um beijo pro Miguel Henrique Rosa da Silva, que toda vez ele me procura lá no Instagram. Beijinho. E até mais, alunos do sexto ano. Aliás, até mais não. Tchau. Olha lá o QR Code. QR Code na tela para vocês avaliarem aí a nossa aula. E por hoje foi só. Terça-feira estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado. Aprofundem aí com os alunos de vocês. Você não vai falar, Mônica, que é seu último dia? É meu último dia aqui no sexto ano. Gente, foi muito bom enquanto durou, ó. Beijinhos pra vocês, viu, sexto ano? Mas volto lá pro Tidão e é nóis. Beijo, gente. Até terça. Boa sorte aí, Mônica, Tchau. sua caminhada. Obrigada, é nóis.